Abram as suas Bíblias ou acompanhem comigo esse texto de Efésios 6,19, para estarmos meditando sobre esse tema. Ore por mim. Um pedido que muitos já ouviram, algo comum aos ministérios, ministério pastoral, aos líderes na igreja, sempre estão ouvindo este pedido. Isso é algo bíblico. O próprio apóstolo Paulo, no texto em que vamos ler, faz esse pedido. Mas vamos meditar um pouco, irmãos, sobre esta realidade da oração uns pelos outros, o lado bom e um lado que precisa ser evitado. Mas acompanhe comigo o texto de Efésios 6,19. A Bíblia diz assim: ore também por mim, pedido do apóstolo Paulo, para que quando eu falar, seja-me dado a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Amém? Então, o apóstolo Paulo faz parte daquele time. Tem até um dizer engraçado, que existe vários tipos de crentes, né? E um dos crentes que existe é o crente 6 horas. Os irmãos conhecem esse crente? É esse crente que fala: vocês oram por mim, 6 oram por mim, 6 oram por mim. Então existe o crente 6 horas aí. Eu já ouvi essa conversa. Mas, tirando essa piadinha sem graça de lado, eu quero dizer para os irmãos que esse pedido comum, tanto pode ter sido uma realidade sua, de compartilhar com alguém um pedido, já fiz isso várias vezes, como o apóstolo Paulo, como também ouvirmos um pedido desse, a pessoa chegar e pedirmos para que oremos por ela. Tem um lado bom disso, mas como eu disse, também tem um lado que precisa ser evitado, não é? Uma das minhas realidades, e que eu me sentia mal, é com o descuido que tinha muitas vezes com esse pedido, quando era chegado em lugares informais, assim: ô pastor, ora por mim. Aí eu falei: tá bom, vou orar. E depois, irmãos, esquecia isso. Eu me sentia mal muitas vezes por esquecer do pedido. Sabe o que estou fazendo agora? Orando na hora. Se pediu oração, eu estou orando na hora para parar de falhar, não é? Então oro por telefone, as pessoas: pastor, ora por mim. Eu falo: vamos orar agora. Aí oramos, ou então em qualquer lugar, a pessoa vir me abordar e pedir oração, eu falo assim: vamos orar agora, não é? Para que eu não cometesse mais essa falha com a pessoa tem uma expectativa da oração. Esse é de umas coisas que eu tenho procurado consertar, né? Para se não posso orar com a pessoa, no momento eu oro pela pessoa. Qualquer pedido, chegou até a mim, eu começo a orar no mesmo instante para parar de falhar. Outro lado bom disso, irmãos, na verdade, essa questão de pedirmos para que ouvirmos pedido de oração e fazermos pedido de oração, está ligado a uma realidade do corpo de Cristo. Nós vivemos uma vida de uma luta coletiva. Olha só o que diz Efésios, no mesmo capítulo, no versículo 12: ao ouvirmos e ao pedirmos, faz-nos encarar esta realidade. O lado bom é compartilhar, entrar nessa realidade bíblica de Efésios 6,12, que diz assim: pois a nossa luta, então é uma luta nossa, não é a minha luta, não é a sua luta. Efésios capítulo 6, versículo 12, vai dizer que a nossa luta não são contra pessoas, não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E como que se trava essa luta? É no campo da adoração, do louvor, da oração e da prática da palavra de Deus.
Esse não é um terreno em que nós entramos nessa realidade apenas com orações, mas uma oração que me leva a tomar atitudes de adoração, tomar decisões que honrem a Deus, para que eu venha vencer as hostes espirituais da maldade. Mas é muito bom, o lado bom desse ore por mim é sabermos que nós vivemos esta realidade, não é? Do reino, de que estamos em uma luta coletiva. O apóstolo Paulo fala assim: a nossa luta. Mas, como eu disse aos irmãos, é necessário que nós evitemos algumas coisas que pode estar colocando-nos em uma situação não bíblica nesse campo da adoração ou do ore por mim. O que precisa ser evitado? A acomodação. Existem algumas pessoas na igreja reconhecidamente como pessoas de oração, e essas pessoas são pessoas de oração, e algumas pessoas se acomodam a elas. Eu chego para a Ângela e falo: Ângela, ore por mim. A Ângela, claro, tem esse ministério, mas eu também preciso orar. Então, qual é o problema o que eu preciso evitar? Me acomodar a viver numa dependência de que apenas o outro, reconhecidamente, com um ministério de oração, com uma autoridade, com uma experiência de vida que é inegável, mas aí as pessoas acabam se acomodando àquele ministério e a pessoa não exercita a sua necessidade e compromisso de oração. O que precisa ser evitado nesse campo também é exatamente a dependência de pessoas que acabam ficando como sendo intermediárias nossas, entre nós e Deus. Isso é algo que precisa ser evitado. Na nossa cultura existe as benzedeiras, e quando a gente se converte, irmãos, quando a gente começa a viver a vida evangélica, a gente vê coisas semelhantes a isso, pessoas que são procuradas para exercer o ministério de oração, e aquela pessoa se transforma em um intermediário. A pessoa fica tão dependente daquelas orações, daquele indivíduo, que aquele indivíduo ocupa um lugar errado na minha vida, de ser uma pessoa que está buscando ao Senhor. O perigo do ore por mim está desse lado perigoso que precisa ser evitado. Precisamos sim pedir oração uns pelos outros, precisamos sim orarmos uns pelos outros, mas isso jamais pode tirar o meu compromisso de ser alguém que também ora, de ser uma pessoa que não vive na dependência dos intermediários. Nós temos um intermediário entre nós e Deus, que é Jesus Cristo, somente Ele. O que acontece entre nós? É uma comunhão de compartilharmos. Quando eu for concluir essa breve meditação, vou estar citando um texto relacionado a isso. A Bíblia então vai dizer de que existe o meu compromisso, então, de ser alguém que tenha convicção de que não importa se você tem cargo na igreja, se você tem quantos anos de crente, ou se você não, todo ser humano, ele tem acesso direto ao Senhor através da pessoa de Jesus Cristo.
Não há nada, irmãos, não há nada que possa criar uma barreira entre quem está clamando ao Senhor. As pessoas que buscam ao Senhor, elas serão atendidas, porque estão falando com aquele que mandou: clame a mim. E ele diz: e responder-te-ei. Então, é maravilhoso demais nós sabermos disso, mas muitas pessoas, talvez contaminadas com o mundo religioso, onde há muitos intermediários, acabam abrindo mão do privilégio que ela tem de ir diretamente ao Senhor. E quais são os problemas disso? Uma das coisas é talvez o linguajar, né? As pessoas ficam preocupadas, tentam impressionar a Deus com expressões rebuscadas, achando que e a gente admira algumas orações, né? As pessoas, o mundo evangélico mesmo tem essa questão de ouvirmos pessoas que oram, e a gente fica admira algumas orações bonitas. Aí você fala: ixi, eu nunca vou fazer uma oração dessa. Aí a pessoa não ora, e na verdade, a Bíblia vai dizer para nós, em Romanos 8, 26, que nós não sabemos orar. Todos nós não sabemos orar. A gente tem um intercessor direto, que é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Olha aí para Romanos 8, 26, olha só que coisa, que revelação poderosa, para você não ter dificuldade nenhuma. Falar: eu não oro como o irmão ou como a irmã, mas olha o que a Bíblia diz, Romanos 8, 26, o apóstolo Paulo não esconde a sua própria dificuldade, quando ele diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Sabe quem está falando isso? Só o apóstolo Paulo, o que mandou-nos orar sem cessar, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Ele diz que nós não sabemos. Então, queridos, essa pode ser uma das barreiras. A pessoa não tem argumentos, mas simplesmente abra o teu coração para o Senhor. Não se preocupe com palavras bonitas. Outra coisa que é perigosa, a posição. Algumas pessoas talvez não está em condição de ficar numa posição religiosa que ela aprendeu, aí ela pega e não ora. Não, queridos, o Senhor não está ligando para a sua posição física, Ele não está ligando para a sua roupa, para o local onde você está. Nós temos acesso a Deus em qualquer lugar que estivermos. Tem alguns irmãos que têm algumas práticas: eu não consigo orar se não for de joelho. Tudo bem, é uma prática pessoal, mas isso não pode ser uma doutrina, ao afirmar que Deus só ouve a oração que é feita de joelho. Esse é apenas um exemplo. Então, as pessoas acabam se dependendo, abrindo mão de um privilégio de falar com Deus, e aí acaba terceirizando, e fica pedindo: ore por mim, ore por mim. Este é o perigo de abrirmos mão do privilégio. É um privilégio, mas também é uma obrigação, é uma ordem do Senhor. O Senhor conta uma parábola, irmãos, no capítulo 18 de Lucas, e a expressão de Lucas 18:1 é: e Jesus contou uma parábola sobre o dever, olha só, o dever de orar, sempre e nunca esmorecer. A oração muitas vezes é algo que o indivíduo tem que fazer, porque é entre ele e Deus. Olha o que aconteceu com um personagem bíblico.
Eu quis trazer esse personagem bíblico para vocês, Simão o Mágico. Quem é esse indivíduo? Ele está lá em Atos 8, olha a treta que esse cara entrou, olha a bucha que o apóstolo Pedro colocou, uma bomba, um dinamite aceso na mão desse cara. Olha só, irmãos, Atos, abre a sua Bíblia aí comigo em Atos capítulo 8, eu vou ler do versículo 22 a 25, mas conto rapidamente o que está rolando aqui, tá bom? Atos 8, 22 a 25, 22 diz assim, ó: arrependa-se dessa sua maldade. Pedro está falando com Simão, e ore ao Senhor. Eu acho maravilhoso esse versículo aqui, irmãos, porque Pedro não dá garantia nenhuma para esse coitado aqui. Eu falei, meu Deus do céu, esse indivíduo aqui foi colocado numa sinuca de bico. Olha, ele fala assim: e ore ao Senhor. Pedro falou para ele: talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Aí Simão apelou, olha no versículo de número 24, Simão porém respondeu: orem vocês, tadinho, né? Esse aqui, orem vocês, e pasme, irmãos, não há nenhuma garantia bíblica que ele foi atendido. Olhe comigo: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Parou aqui. O próximo versículo não diz que Pedro atendeu ou não, muda de assunto. Tendo testemunhado, proclamado a palavra do Senhor. Por que eu trouxe esse personagem aqui? O que aconteceu? Simão deu uma de convertido, você vai ver a história dele aí antes no versículo. Ele se impressionou assim com o espetáculo, e o evangelho de vez em quando produz alguns espetáculos. As pessoas se transformam em admiradores de Jesus e não seguidores dele, e é um perigo. Eu acredito que hoje o mundo, Jesus tem muitos admiradores, muitos admiram Jesus, elogiam Jesus, sabe, todas as religiões admiram e elogiam Jesus, mas seguidor mesmo, discípulo mesmo, aí Jesus vai dizer que são poucos. Então o que aconteceu com Simão? Ele se encantou com a Bíblia diz, irmãos, que ele se encantou com o evangelho, foi até batizado, desceu as águas. Aí vem Pedro, e Pedro começa a orar ali pelo povo, o povo começa a receber as manifestações do Espírito Santo. Sabe o que Simão fez? Chegou para Pedro e ofereceu dinheiro para ele. Olha, coitado, Pedro, quanto que custa isso aí? Vai vendo, Ricardo, quanto que custa ter esse poder aí? Aí, meu irmão, ele ouviu esta palavra: você não faz parte desse ministério não, Simão. Aí Pedro passa a bola para ele: ore, vai falar com Deus, isso é entre você e Deus. O ore por mim aqui não funcionou, irmãos, porque este assunto era um assunto entre aquele homem e Deus. Tem assunto que ninguém pode intervir entre você e Deus. Tem assunto que não entra o ore por mim. O apóstolo Pedro falou assim: ó, ore, vamos orar aqui pelo irmão, vem cá, vamos orar pelo irmão Simão. Ele não, Pedro passou, colocou essa dinamite espiritual na mão de Simão, falou assim: ó, ore você. E o legal é isso que Pedro fala, eu achei muito interessante. Talvez, eu falei, Pedro era Pedro, né, irmãos? Pedro tinha uma mensagem, não era se fosse o pastor Arlindo, falou: com certeza Deus é maravilhoso, vai ouvir, vai te perdoar. O apóstolo Pedro chegou e falou assim: talvez, não posso te garantir nada. Aí Simão falou assim: então vai, ore vocês por mim. A Bíblia não diz que Pedro orou. O próximo versículo fala que ele continuou. Mas por que eu trouxe esse personagem aqui? No perigo de muitas vezes nós abrirmos mão desse acesso, não tratarmos de coisas perigosas, como no caso de Simão, que com certeza, se ele se arrependesse pelos princípios da Bíblia, se
Se houve um arrependimento genuíno de Simão, nós vamos encontrá-lo. Se houve mesmo ali um quebrantamento entre ele e Deus, nós vamos encontrá-lo. Mas é interessante essa passagem. O ore por mim aqui não funcionou. Agora, onde está o campo fértil do orem por mim? Está em Tiago, e quero me aproximar da conclusão da nossa breve meditação de hoje com Tiago capítulo 5. Abram lá, por favor, irmãos, a partir do versículo 13 de Tiago. Tiago diz assim, ó: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Quem deve orar primeiro pelos seus próprios sofrimentos? A pessoa. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Aí vem a necessidade de orarmos uns pelos outros. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele, unjam com óleo em nome do Senhor. Eu sempre olhei para esse texto e recentemente tive um esclarecimento para mim. Se isso tiver paz, não é que os presbíteros ou os pastores têm alguma autoridade maior que os outros. Essa ordem que Tiago deu aqui é para que eles saibam da existência dos enfermos na comunidade, compartilhar. Avise para os presbíteros, avise para os pastores, avise para os líderes, e que eles se envolvam com as pessoas que estão enfermas. Algumas pessoas olham para esse texto e acham que se o pastor for orar, que a coisa é resolvida. Não. O chamamento aqui dos líderes da igreja é para que eles tenham conhecimento, para que eles sejam solidários e para que eles exerçam o seu ministério de ser aqueles que oram pelo rebanho e recebem oração pelo rebanho. Aí Paulo continua, ou melhor, Tiago continua, olha que coisa maravilhosa: a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Olha que interessante, irmãos, orarmos uns pelos outros, cuidarmos de todo tipo da enfermidade, desde a enfermidade física até a enfermidade espiritual causada pelo pecado. Olha que lindo, olha como que termina esta porção da palavra de Deus: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Amém, igreja? Orem uns pelos outros, oremos uns pelos outros. Qual o objetivo? Para sermos curados. Irmãos, eu acredito, nem sempre a cura ela está na sua expectativa, mas a minha percepção, quando eu olho para esse texto, sempre haverá cura quando houver oração. Amém? Talvez não seja a cura física, talvez nós não possamos testemunhar isso, mas há sempre um tipo de cura nessa prática. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse versículo tem que ser visto dentro daquilo que já aprendemos. Algumas pessoas talvez não orariam umas pelas outras porque não se sentem justas, mas irmãos, já aprendemos e vamos dizer várias vezes isso: nós não somos justos porque fazemos tudo certo, nós somos justos porque estamos do lado certo. Amém? Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, no versículo 1, ele vai dizer assim, ó: justificados pois pela fé. Nós fomos justificados, então nós somos justos. A Bíblia nos chama de justos, não porque fazemos tudo certinho,
Essa é a concepção religiosa da expressão justo. Nós somos justos porque estamos do lado certo. Nunca esqueça disso, que isso vai fazer com que você não tenha dificuldade nenhuma de viver esta realidade do orem por mim. Você vai orar uns pelos outros, e essas orações vai produzir uma espécie de cura no nosso meio. E essa será uma oração poderosa e eficaz, não porque é feito pelo um poderoso em oração, mas é porque é feito por quem está orando uns pelos outros. Então não tenha dificuldade de usar essa expressão, ore por mim, mas não deixe de orar. Não tenha dificuldade de atender esse pedido, ore na hora. Ou então escreva, marque, orar por fulano, né? Eu estou orando na hora, porque eu estava pisando muito na bola disso, tinha que confessar, toda noite eu confessava: Senhor, me perdoe das orações que eu esqueci de fazer hoje por pessoas, esqueci até, já falava com Deus, o Senhor sabe quem é, dava aquela rajada geral, sabe? Senhor, o Senhor sabe quem foi que pediu, agora não, agora está pedindo, estou orando na hora, irmãos, na hora, para que o orem por mim entre dentro do princípio do Senhor, orarmos uns pelos outros para sermos curados.